Sob o calor intenso da tarde, em uma das partidas mais disputadas do Gira 6, o campeonato comunitário que une paixões e rivalidades, um acontecimento inesperado chamou a atenção de todos. O árbitro António Samatella Lundungo, reconhecido por sua postura firme e decisões rigorosas, mostrou o cartão vermelho e, sem hesitar, expulsou Bebloy Batata do campo. A tensão tomou conta do ambiente. Os jogadores e a torcida, perplexos, observavam enquanto Bebloy tentava, sem sucesso, se justificar. O campo, que até então era palco de euforia e emoção, foi tomado por um silêncio inquietante. Mas o que realmente aconteceu para que uma decisão tão drástica fosse tomada? Rumores começaram a circular. Haveria algo nas botas de Bebloy que justificasse tal ação? Ou seria apenas um mal-entendido? A comunidade esportiva rapidamente reagiu e nas redes sociais as especulações se espalharam. Um simples detalhe poderia ter selado o destino de um jogador? Agora, diante da pressão das críticas e dos rumores, António Samatella Lundungo está no centro de uma série de questionamentos. O que ele enxergou naquela tarde que os outros não conseguiram ver? Com o peso de uma comunidade inteira sobre seus ombros, suas respostas têm o potencial de esclarecer os fatos e influenciar a forma como o Gira 6 será lembrado. O que motivou a sua decisão de expulsar Bebloy Batata durante a partida no Gira 6? A principal motivação foi a valorização do documento, ou seja, do regulamento interno. Primeiro é que ambos os delegados de mesa pediram que devem ser revistados 2 jogadores. Em causa estavam Bebloy Batata e Kobe, um afeto ao Chelsea, enquanto o outro aos Galácticos. Tal como os convidei para serem revistados, pedi-os para descalçar e, infelizmente, pegamos algo de estranho ao Bebloy Batata. Você teve a oportunidade de ouvir a versão de Bebloy antes de tomar a decisão de expulsão? Não tive como ter que ouvir Bebloy Batata, porque, segundo o regulamento, qualquer objeto estranho a ser notado, automaticamente o jogador é expulso. Como você avalia a repercussão da sua decisão nas redes sociais e na imprensa desportiva comunitária? A decisão não é minha. Eu simplesmente efetivei o que está escrito. A decisão é do regulamento interno. Então, eu, como pessoa de juiz, simplesmente exerci aquilo que é a minha função, respeitando o regulamento interno. Ora, quanto à repercussão, quero crer que, como é normal, uns vão divergir enquanto outros vão convergir. Uns vão ver como negativo enquanto outros verão como positivo. O que você diria a jogadores e árbitros sobre a importância da comunicação em situações de pressão durante um jogo? Primeiro, manter a calma. Depois, respeitar o regulamento, autovalorizar-se e executar o que está escrito. Como você se prepara para tomar decisões difíceis em situações de alta tensão durante uma partida de campeonato comunitário? Não começo uma partida sem antes fazer uma oração. Quer dizer que eu começo a me preparar antes mesmo da partida e no decorrer da partida. Fico calmo, tranquilo, faço a minha oração e rebusco o que li no regulamento interno do tal campeonato ou da arbitragem e executo normalmente. Já teve experiências anteriores semelhantes a esta e como elas influenciaram a sua decisão nesta ocasião? Feliz ou infelizmente, este é o primeiro caso. Você acredita que a pressão da comunidade e das redes sociais pode afetar a atuação dos árbitros durante os jogos? Com certeza que sim, podem alterar, porque não estamos num 11 de novembro para passar publicidade, nem uma cidadela, não estamos num campo comunitário, onde há muita proximidade entre o árbitro e os relatores. Quando em vez, se não todas as vezes, o que os relatores vão falando, o juiz consegue ouvir. E se esse juiz não tiver o autocontrole, poderá deixar cair-se pelas palavras dos relatores principalmente. Que medidas você considera essenciais para garantir que decisões controversas sejam compreendidas e aceitas pelos jogadores e pelo público? Eu não sei se poderia dizer de forma radical, mas primeiramente é que os organizadores
podiam disponibilizar o regulamento, tal como já fazem as equipas, e, se possível, o fariam publicamente. Quer dizer que qualquer pessoa poderia antes rever o que está escrito no regulamento de determinado campeonato para depois apurar a veracidade desta ou daquela situação. Como você reage a críticas sobre suas decisões durante os jogos e como isso impacta a sua performance como árbitro? Algumas vezes eu olho como um elogio. Umas são críticas construtivas, enquanto outras são críticas que vêm simplesmente destruir a pessoa. Como é que eu encaro isso? Eu encaro na naturalidade, porque eu sei que estamos numa sociedade onde os olhares, de quando em vez, não convergem, há muita divergência nos olhares, mas quando eu notar que naquele ou nesta situação estive eu errado, eu devo me rever para que casos do género não venham a acontecer. Há alguma formação específica que você considera importante para árbitros lidarem com situações de controvérsia em torneios comunitários? A primeira formação como tal é a educação. Primeira formação como tal. A pessoa deve ser primeiramente educada. Depois, se tiver uma formação ligada à pedagogia, seria muito bom, porque ali há uma ponte de diálogo que vai facilitar então esta relação. Qual a sua opinião sobre o uso de tecnologia, como o VAR, em situações como a que ocorreu com Bebloy? Plausível. Uma inovação que venha a ajudar no desenvolvimento do futebol comunitário, porque somos homens. Nos tempos remotos, o VAR era simplesmente a pessoa. Colocávamos homens de trás da barra para dizer se é gol ou não, se é penalti ou não, mas como são simplesmente homens e não tem nada que prova, estava a criar dificuldade. Agora, com o telefone, as filmagens ajudam. Imaginem que neste caso, tivesse as mídias a fazerem os vídeos. Tais objetos, ora afirmados, seriam como provas totais. Você já enfrentou situações em que teve que reconsiderar uma decisão após ouvir testemunhos ou provas adicionais? Feliz ou infelizmente, eu sou um árbitro que gosta de ser conduzido por 2 ou 3 elementos. Primeiro, pelo regulamento interno. Segundo, pelo regulamento da arbitragem. E agora, terceiro, com a inovação, com vídeos ou filmagem. A menos disso, ou a mais do que isso, não voltamos a decidir. O que você espera alcançar com a sua abordagem ao arbitrar partidas e como isso se relaciona com o fair play no Gira 6? Quando saio de casa, a minha missão é única: ajuizar e ajuizar com justiça. Se for e ajuizar com justiça, então o fair play vai morar, porque ali não haverá desigualdade favorecendo o fulano ou o cicrano, não haverá injustiça, então vai prevalecer o fair play. Como você se sente ao saber que suas decisões podem impactar a carreira e a reputação de um jogador, mesmo em um campeonato comunitário? Como pessoa normal, poderia me sentir mal, mas enquanto juiz, não tem por que me sentir mal. Devo sentir-me bem, pois estou a pôr em prática o que está estipulado. Desta forma, poderia eu ajudar tais indivíduos a se reverem. Podia dizer que, infelizmente, não tenho ainda nada a crescer ou a diminuir no que as mídias abordaram. Tudo porque, desde o final do jogo de terça-feira, não sei se digo, não, de segunda-feira, que estou com o telemóvel digital desligado, porque se foi o visor, se foi o digital. Desta feita, ainda não entrei nas redes sociais para entrar em comunicação ou em ligação com o que as mídias estão a dizer sobre o que aconteceu.